Dito isso, tá? Temos uma data, um marco muito, muito importante para a gente, que é um ano de Dimitri Payet no Clube de Regatas Vasco da Gama. Que homem, que homem. O cara sai lá da França, mora sozinho. Cara, eu fiquei sabendo que ele mora sozinho, deixou a família na França, que ele vive o Vasco. Cara, assim, você vê ele jogando, ele literalmente desfila. Ele é um craque. Ele é um craque com a camisa 10 do Vasco. Entendeu? E já falo logo, não tem essa conversinha de Coutinho e Payet não jogarem juntos. Não existe essa conversinha. Vamos parar com isso. De que Payet e Coutinho não jogam juntos, cara. Vamos parar com essa história de que o cara também não pode recompor. Pelo amor de Deus, óbvio, monta um esquema para dar uma proteção maior e esses caras, em forma, vão decidir. Não existe clube nesse país com 2 meias armadores com a categoria de Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Cara, olha os números desse cara de um ano de Vasco, cara. Olha isso. 41 jogos, 25 como titular, 5 gols, 11 assistências e o número de baixo para mim é o mais impressionante. 28 participações em gols. Esse 42 são os gols que saíram quando o Payet estava em campo e quando o Payet estava em campo saíram 42 gols. Desses 42 gols, 28 teve participação direta do francês. Meu irmão, como é que pode alguém questionar um cara desse? Chegou no meio da temporada, nitidamente fora de forma. Ramon Dias também ali, eu acho que podia ter um carinho maior com ele, mas tudo bem, isso é um assunto muito velho já. Ficou em forma na pré-temporada. Cara, veio fino. O mais interessante foi o Olympique de Marseille, os torcedores reclamando, dizendo que o Payet nunca esteve daquela forma física em toda a história dele na França. Cara, esse cara é um fenômeno. Ele, Coutinho, a gente tem como tentar ter uma classificação para pré-Libertadores, para Libertadores, disputar a Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil é o seguinte, ó, tem que passar para a semifinal. A partir do momento que chegou na semifinal, irmão, tá no bolo. Tá no bolo. Eu acho isso. Caio, Dimitri Payet. Antes de Dimitri Payet, o Aslimp falou aí que tá falando de Belém do Pará, e eu queria registrar também que lá... Grande Lincoln, não precisa nem terminar. Quando o cara fala assim, estou em Belém do Pará, é o grande Lincoln, pô. Grande Lincoln, tá doido. E no início da live também teve alguém, eu não vou lembrar o nome agora, mas está lá em cima, de Manaus. Inclusive, mandar um abraço para Manaus, que, para quem não sabe, depois do Rio de Janeiro... Isso daí não é meu conhecido em Manaus, não, né? Senão eu já ia falar, porra, né? Também não. É alguém de Manaus, é isso, né? Algum seguidor de Manaus, sim. Porque esse registro é importante também. Nas métricas lá do Instagram da mídia vascaína, depois do Rio de Janeiro, o segundo lugar é Manaus, na frente de São Paulo, na frente de Duque de Caxias, que também é no Rio, na frente Manaus é muito baixo, né, cara? O lugar mais próximo, assim, Manaus é impressionante. Mas, dito isso, Dimitri Payet, um ano dele no Vasco, eu estava, vai completar no dia 17, na verdade, né, quando o Vasco anunciou. No dia que ele chegou no aeroporto, eu estava lá fazendo live no Instagram pela mídia vascaína. E para te falar bem a verdade, naquele dia ali eu já te diria que valeu a pena. Porque o que a gente estava vivendo em 2023 até aquele dia é um negócio assustador. Como foi a campanha do Vasco, como o Vasco estava largado, abandonado, enfim. E quando o Payet chega, é um respiro, assim, é uma torcida sofrida que vai lá comemorar não necessariamente só o Payet, porque o Payet, obviamente, não tinha história nenhuma no Vasco, mas celebrar o Vasco estar conquistando algo. Não é um título, não é uma vitória, mas é a vinda de um jogador muito importante no cenário mundial. Para quem não sabe, o Payet, apesar de não ter títulos, né, que isso é um absurdo na carreira dele com o que ele joga, ele era titular da seleção francesa, da melhor geração da seleção francesa nos últimos anos, seleção campeã do mundo, de Mbappé, de Griezmann, de Giroud, enfim, de Kanté. Dimitri Payet era o camisa 8 dessa seleção. Ele não jogou a Copa do Mundo porque ele se lesionou um pouco antes e não foi. Dito isso, esse um ano de Vasco, obviamente, dava para ter entregado mais? Dava.
Os números são bons, mas podiam ser melhores. Ele foi muito atrapalhado pelo contexto. Você citou aí que ele veio da França sozinho, ele mora sozinho no Brasil, então assim, não é fácil morar sozinho. A gente tem que lembrar que jogador de futebol não é uma máquina, não é um robô, e que a performance dele dentro do campo está linkada com todo o contexto que ele vive. Então, assim, o cara vem para um país que ele não fala uma vírgula, além de aqui é Vasco, porra, que é o que ele fala. Verdade. Ele acha que fala bastante quando ele fala o porra, né? Tipo assim, porra, eu me sinto local. Da mesma forma que ele tem dificuldade da mesma forma que a gente tem dificuldade para aprender o francês, imagina você saindo daqui sem falar francês para morar na França. Ele veio para cá com dificuldade de falar português, de se comunicar com as pessoas. Tem o dia a dia cansativo de treino, a rotina de jogo, de viagem, de hotel, e quando ele chega em casa, ele não tem ninguém para conversar. O cara mora sozinho e não fala com ninguém direito. Então, assim, não é fácil a adaptação. Tem a questão da alimentação também, enfim. E quando ele começou a se adaptar, ali no início desse ano, ele começou a mostrar o quanto ele é acima da média dos outros. Só que aí, infelizmente, ele teve a lesão no joelho, que tirou ele de circulação aí durante um tempo, e ele está voltando agora, pegando o ritmo agora, e também já começou a dar mostras do quanto ele é acima da média. Assim. No primeiro tempo contra o Fluminense, ele errou algumas coisas, mas assim, ele estava jogando outro esporte, né? Era passe de peito, era passe de calcanhar, de letra, porque ele se sente à vontade para fazer isso. Errou alguns, beleza, mas ele tem o jogo na mão dele. Ele é aquele tipo de cara que ele consegue botar a bola debaixo do braço e resolver. O Vasco só se classificou e eliminou o Fortaleza depois de ter tomado gol em São Januário, porque ele pegou a bola debaixo do braço e falou assim, hoje o Vasco vai se classificar porque ele é melhor que todo mundo. E aí ele botou a bola debaixo do braço e resolveu o jogo. O Vasco não ganhou no tempo normal, mas o Vasco virou o jogo muito porque ele estava dentro de campo. Ô, Caio, eu não quero... Pode falar. Sobre isso, ele é um cara que, nesse um ano, além desses números que você entregou, a gente falou ali do Serginho ter sido importante nos gols que ele fez, né? O gol que o Payet fez contra o América Mineiro é um gol de cinema, né? Tudo no gol é lindo, tudo. Né? O gol é bonito. O momento que o gol sai é um momento que a torcida do Vasco está com a corda no pescoço. O gol sai daquela forma. E aquilo que a gente falou do Verratti, que o Verratti se identifica com o clube e representa o torcedor dentro de campo, o Payet, sem falar português, sem entender nada do que a gente fala, ele pega e comemora apontando para o rosto do Roberto Dinamite num gol de falta que ele fez. Então, aquele gol é emocionante em várias camadas, e o Payet não só nesse dia, mas em todos os dias, que ganhando ou perdendo, ele vai lá e aplaude a torcida do Vasco, dá a volta no estádio inteiro, independente do resultado, é bom frisar isso. Ele vai fazer um carinho no torcedor, que dá muito carinho para ele também. Então, além de um craque com a bola no pé, ele é um cara que fora de campo também representa muito. Eu sou muito fã, sou suspeito para falar. E 100% ele e Felipe Coutinho não só podem, como devem jogar junto. Enquanto estiver nessa de pegar ritmo, tanto ele voltando de lesão, quanto o Felipe pegando ritmo, acho que não. Mas 100% fisicamente e com um time bem estruturado para isso, eles podem jogar juntos sim. E isso vai ser muito bom de ver. Espero em Deus que a gente possa ver isso o quanto antes. Mas é isso, sou muito fã de Dimitri Payet, e para mim esse um ano dele, apesar de poder estar abaixo da expectativa de alguns, para mim vale super a pena e faria tudo de novo.